convido a você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13. Vou ler dois versos, verso 14 e o verso 16, e depois Êxodos, capítulo 14, verso 12 e verso 13. Diz assim a palavra: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. A ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Não é isto o que dissemos do Egito? E agora lendo Êxodos 14, 12 e 13. Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Pai, obrigado por essa palavra que é poderosa para transformar, para sustentar, para nos ajudar a sonhar e a viver neste mundo de grandes desafios. Oramos, agradecidos pela palavra, no nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã que nos assiste nesta manhã, gosto de lembrar um pouco da história de Abraão e por que Deus fala com ele do modo como nós encontramos no texto. Abraão era homem que vivia no vale do Eufrates, não é? Lá próspero, tinha gado, tinha ovelhas, tinha servos, e estava satisfeito lá onde ele estava. Porém, ele teve um encontro com Deus. E no encontro com Deus, Deus disse a ele: você vai para uma terra que te mostrarei. Ali farei de ti uma grande nação. Quase sempre quando se lê o texto e quando se pensa na migração de Abraão do sul, do norte para o sul, pensamos em que ele estava imaginando aquilo que é uma lógica do mundo presente, adquirir e tornar-se mais próspero. Porém, a história nos mostra que não era bem isso. Abraão e Sara eram estéreis. Ou seja, Abraão e Sara não tinham futuro, porque o futuro deles estava previsto, a idade chegaria, eles haveriam de morrer, mas não tinham descendência. E em termos do Médio Oriente, há 4.000 anos atrás, mais ou menos, não ter descendência é também não ter quem cuidasse da sua velhice. Preocupações legítimas no ser humano até os dias de hoje. Assim que Abraão é chamado por Deus para uma promessa, é chamado por Deus, encantado com a palavra de Deus. Porém, o que a gente percebe fazendo uma releitura do capítulo 12 até o 15, é que Abraão sai da sua terra e a perspectiva que ele tinha é de que tudo ia acontecer imediatamente, como nós. Ou seja, ele ia migrar, ele ia herdar a terra e Deus geraria um filho. Mas nós vemos que não foi assim. De início, ao chegar na terra de Canaã, houve seca, houve fome. Houve um conflito entre Ló, o seu sobrinho, e os servos de Ló com os seus servos. A partir dali, ele tem um grande conflito, uma verdadeira guerra mundial, uma guerra de 5 reinos.
E no meio diríamos, dessa hecatombe de coisas, né, adversas, ameaçadoras, Deus fala com ele e diz para ele: ergue os olhos. Ergue os olhos. Olha de onde você está, que você está vindo do norte para o sul, e toda essa terra que você vê e até a que você não vê, eu te darei a ti e a sua descendência. Deus está sempre nos ajudando a sair do nosso cotidiano, sair de pôr os olhos naquelas coisas que nos ameaçam. Algumas são tão visíveis que é difícil tirar os olhos dela. Eu mesmo vim para cá, assim, com preocupação de não tocar em nada, onde tocar, depois passar o álcool gel. Eu estou seguindo todas as recomendações e todos nós estamos procurando fazê-lo. E o fazemos em função de um real temor que inunda a sociedade em função dessa epidemia. Mas o convite do texto para Abraão, o convite do texto para você é olhar os céus, reconhecer a soberania de Deus, perceber o que Deus pode fazer, dar-se conta do que Deus já fez. Meu irmão, minha irmã, você está num lugar privilegiado. Porque Abraão não tinha referência, não tinha Bíblia. Abraão não tinha referência histórica. Abraão não tinha sinais do poder de Deus na vida dele. E sentia-se ameaçado. Porém, confiou no Senhor. E o texto lá no capítulo 15 diz: e isto lhe foi imputado como justiça. Abraão ficou tão debilitado que ele resmungou com Deus. Ele reclamou com Deus, disse: qual será a minha descendência, se é Eliezer, esse Damasceno? E Deus disse: não será dele a tua descendência, mas a tua descendência será gerada de ti. Deus o tomou, o texto bíblico do capítulo 15 diz: o tomou da sua tenda, do interior da sua tenda, o trouxe para fora. Muitas vezes é necessário a gente sair do lugar que nos parece confortável, sair desse cotidiano que muitas vezes nós encontramos recursos humanos para nos dar alguma segurança e fazer como Abraão. Deus trouxe ele para fora da tenda e mostrou os céus, mostrou as estrelas, mostrou a criação. Ah, meu irmão, minha irmã, quando nós percebemos a riqueza da criação, quando nós percebemos a beleza da criação, nós somos, de fato, diretamente levados a contemplar o Criador, aquele que é o poderoso. Mas esse sentimento não paira em Abraão. Lá o povo vivia debaixo de opressão no Egito, comendo as sobras, as carnes, comendo o que havia de pior na produção, porque o de melhor iam para o faraó e sua corte. Deus os tira da escravidão, de trabalho de 12 horas por dia. Quem estuda um pouco de história do Egito e vê as pirâmides, sabe como é que esses escravos tinham que trabalhar para, diríamos, sustentar a corte do faraó e sustentar a vaidade do faraó, porque todas aquelas pirâmides eram para mostrar a grandeza do faraó. E Deus os tira com mão poderosa e os leva a caminho, à semelhança do que fizera com Abraão, os leva a caminho da Canaã, os leva a caminho da terra farta, os leva a caminho de um tempo novo. O Deus da graça, o Deus da palavra, é o Deus que, através de Jesus Cristo, nos toma pela mão e nos leva a lugares melhores. Mas não impediu que o cotidiano, que o que eles enxergavam, passasse a ser o único horizonte presente dos seus olhos.
E então Moisés se levanta em nome de Deus e diz, repita comigo, não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios, porque o coronavírus que hoje você vê, nunca mais o tornareis a ver. Porque Deus está planteando coisas, a semelhança que fez com Abraão, tornando o herdeiro de uma promessa, a semelhança do que fez com Moisés, conduzindo o povo até a terra da promessa. Ele quer fazer contigo, segurando na sua mão, dando a você fé, dando a você confiança. Já que eu convido você a pensar um pouco no futuro, eu pergunto para você, como você deseja ser visto daqui 10 anos, quando você for contar os dias da epidemia? Que tipo de virtude você desenvolveu nesse período? Coisas que você aprendeu que pode edificar outras pessoas. Afinal, eu e você somos chamados a ser discipuladores. Nós somos chamados a influenciar pessoas. Numa cidade que está cercada, literalmente. A notícia dada é que todas as entradas e saídas da cidade estão bloqueadas. Neste lugar histórico onde Deus te colocou, que tipo de influência você está transmitindo? Você é o terror que assola de noite e de dia? Ou você é a esperança da fé no Senhor que vence todas as batalhas? Isso você tem que decidir. Pense em virtudes cristãs, em herança que você recebe da igreja. Você tem participado, de alguma maneira você tem ouvido a palavra. E ouvindo a palavra, você tomou uma decisão por Jesus. Você tomou a decisão certa. Eu não me intimido com a possível enfermidade, eu não me intimido com crises econômicas, porque eu sei como tudo vai terminar. Eu sei que eu estou do lado vitorioso. Algumas perguntas para você, para sair disso, para herdar um futuro abençoado. Qual a grande prioridade da sua vida como discípulo, como servo, como serva de Deus? Paulo, envolvido em missão o tempo todo, a cada cidade, as pessoas diziam, fica aqui, fica nesse conforto, fica nessa comodidade. As pessoas haviam se convertido, as pessoas haviam sido abençoadas pelo ministério dele. E o Senhor mostrava para ele, e ele diz assim, em Atos 16, verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amados irmãos, a dinâmica do reino de Deus, o segmento de Jesus que cada discípulo deve ter, está repleto de coisas novas. Porque o Deus que nós servimos, que é Criador do céu e da terra, e que a gente não para de descobrir, a ciência não para de descobrir coisas novas, que Deus já havia feito, mas que suscitam novidade, descoberta para nós. Ah, meu irmão, minha irmã, há mais coisa de Deus para você experimentar no seu futuro. Você não foi chamado para ficar ensimesmado, para ficar desanimado. A fé é fonte de esperança. E espera quem tem fé. Mas, amados irmãos e irmãs, visão, sonho, futuro, envolve mudança. Mudança. Tem coisas do seu passado, da sua herança, que muitas vezes estão trancando o seu caminho para uma experiência maior e nova com Deus. Que nos travam, que nos impedem. Amados irmãos, o conservadorismo radical nos teria mantido nas cavernas. É verdade. Diz os paleontólogos, pesquisadores
da nossa pré-história, que os homens começavam, inicialmente, se alimentavam de raízes, enfurnados no meio de uma caverna. Mas um dia alguém resolveu sair da caverna, caçar alguma coisa. Depois descobriu que ele podia plantar alguma coisa. Depois ele descobriu que ele podia domesticar animais. Esse é o ciclo da humanidade. É o ciclo de sair da caverna. É o ciclo de partir para a mudança. É o ciclo de herdar algo melhor no futuro. É o que Deus tem para você e para mim. Mais que mudança, o seu futuro e o meu depende de uma fé em ação. Todo cristão sabe que o futuro aponta para Deus. Nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o nosso futuro pessoal, o seu, o meu futuro pessoal, é construído pela nossa militância de fé, da nossa prática de fé, da nossa perspectiva de que Deus pode fazer mais na nossa vida. Eu sou filho de uma família numerosa. Por parte do meu pai, tinha 11 primos. Morávamos todos próximos. Em termos de hoje, distância de não mais que 1 quilômetro. Por parte de mãe, mais 9 primos. E desses 21, eu era o do fim da fila. De tanta coisa errada que eu fazia. Eu já contei essa história aqui, mas sempre é bom para recolocá-la, porque é testemunho prático, não é? No primário, repeti 2 séries. Antigamente chamava moleque, né? Hoje a psicologia classifica hiperativo. Eu não conseguia concentrar numa coisa só, eu queria fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas um dia, meu irmão, minha irmã, eu tive um encontro com Jesus. E ele mudou a minha história. Como mudou a história da humanidade. Essa fé coletiva que todos cremos, todos que confessamos a Jesus como Senhor. Mas a fé em Jesus é trazida a você para mudar a sua história também. Deus quer o melhor. Deus faz o melhor. Deixe-me ler mais um texto da palavra, Romanos 5, 1-5, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos. A palavra doxazo, o verbo doxazo, significa uma euforia, uma alegria sem medida, não é? Quem é tomado disso. Uma das experiências de conversão mais impactantes que tive foi uma quinta-feira, estudo bíblico sem apelo, um jovem que vinha sendo trabalhado por 2 irmãs, estava no estudo bíblico e a luz de Deus, o Evangelho de Jesus, encheu o seu coração. Ele era mergulhador da Petrobras, trabalhava em plataforma. Passava 15 dias no Rio, 15 dias na plataforma. E ele era assim, 1,5 metro de largura por quase 2 metros de altura. Aquele moço pulou do último banco onde estava, e veio correndo. Eu nunca vi ninguém atender um apelo correndo. Mas é que quando o Evangelho, quando a graça maravilhosa de Jesus irrompe na nossa vida, há energias que nós não conhecíamos se manifestam em nós. E nós somos movidos pela graça e pelo poder do Espírito Santo para promover mudança, para promover coisas novas na nossa vida. Então, o que te ameaça é hoje. Mas desse hoje, Deus suscita coisas novas. Paulo diz, continuando, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Sabe, a esperança é gerada por atitude. Persevera quem crê. Desanima quem é de ânimo dobre. E essa manhã é a manhã que nós estamos estimulando a você a perseverar e dizer: a minha esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. E aí você persevera. E sabe o que é que acontece quando você decide continuar confiando no Senhor? O Senhor põe o seu dedo de graça, sua mão de graça na sua vida. E aí surge alguma coisa que você não contava, que você até orava, mas que sua expectativa era pequena. Mas Deus põe a mão e isso se chama experiência. As experiências com Deus renovam a nossa fé, nos fazem ver o sobrenatural, nos fazem ver as coisas de Deus. E quando temos essa experiência, resultado da perseverança, ela gera esperança. Ora, a esperança não é fingida, a esperança não é falsa, diz o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Por isso, a esperança é uma energia espiritual sustentadora, que alimenta a fé, que aumenta a nossa comunhão com Deus, com os irmãos e com as irmãs, e nos tornamos mensageiros da esperança. Diante de um momento desolador, onde as notícias nos intimidam, nos assustam, geram medo, põe os seus olhos no Cristo, Senhor da vida, o eterno, o ressuscitado, e você verá que a alegria do Senhor vai ser gerada no seu coração, pelo amor de Deus que é derramado no seu coração. Mas, para terminar, e eu vou terminar, não se chega a um futuro sonhado, desejado, sozinho. Nós vamos entrar no céu com a nossa esposa e com nossos filhos. Você está aí me ouvindo, você pode dizer amém? Você ora, você jejua por sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Nós não vamos entrar no céu sozinhos. Nós somos chamados a incluir pessoas. Muitas vezes pensamos em missão e é normal que a igreja pense em missões na África, pense em missões na Amazônia, mas a nossa principal missão começa dentro da nossa casa. Eu tenho dito que a nossa primeira célula é o nosso lar, a nossa casa. Transformar a nossa casa num santuário de honra ao Senhor é o nosso desafio diário. Mas o outro é o seu colega de trabalho. Por quantos você está orando? Sabe, nos interessar pelos outros dá mais significado à nossa vida. Abre mais janelas do céu sobre a nossa vida. Uma vida depressiva é uma vida que pensa só em si mesma, que está em si mesmada. Nós somos chamados para abrir os olhos, levantar a cabeça, diz o Senhor a Abraão, e ver o que Deus quer fazer. Nós vamos entrar nos céus com os nossos filhos, esposa, com os nossos discípulos, com os nossos colegas. Também deveria dizer a você que não se chega a um futuro desejado, sonhado, um futuro com Deus, um futuro de vitórias que Deus está preparando e quer conceder a cada um de nós pela fé, sem amigos. Desenvolver amizades, sem ser juiz de ninguém, mas ser servo de todos, amando a todos, é uma credencial de ser cristão. É uma credencial de quem não espera bênção só para si, mas para os outros também. Enfim, nessa caminhada, além da presença de Deus, além da fé, da esperança, da experiência,
do amor de Deus que é derramado no seu coração e no meu, nós precisamos de um mentor. Nós precisamos de um discipulador. Ninguém basta-se a si mesmo. Precisamos do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós precisamos de alguém com quem a gente possa abrir o nosso coração. As nossas células nos servem a isto. Essa maneira de viver e ser igreja, ensinada por Jesus, vivida pela igreja primitiva, praticada de maneira radical pelo reverendo John Wesley, é um lugar de acolhimento, é um lugar de troca, de compartilhar, e ali de encontrar pessoas em quem confiamos, as quais você pode abrir o seu coração. Eu tive 4 discipuladores na minha vida. O primeiro foi Paulo André, diretor da CEPAL, e assim por diante. Depois dele, uma sucessão de homens e mulheres de Deus, especialmente também meu sogro, o reverendo Luiz, que foi uma bênção na minha vida. Que Deus que tem te chamado, que Deus que tem te dado uma herança, possa ajudar você a levantar a cabeça e pensar que há um futuro construído pela fé, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Deus da graça, Deus de misericórdia. Eu sei que pelo Espírito Santo eu estou conectado com muitos irmãos e irmãs, até mesmo pessoas que não me conhecem, mas que o Senhor levantou de alguma maneira para assistir, participar desse momento cultico. Senhor, que a fé maravilhosa naquele que venceu a morte, Jesus Cristo, possa ser derramada em cada coração, fazendo que os olhos se abram, que há algo bom e de melhor que o Senhor está preparando para cada um nesse futuro. Nós oramos entregando a vida de todos no nome de Jesus. Amém.